Desportivo. Segundas-feiras, das 21 às 23 horas. Hertz Desportivo. Os resultados, os comentários, as entrevistas. Hertz Desportivo. O convidado de hoje é Xavier Costa, treinador da equipa de futebol de praia do CCD Porto Mendo. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Hertz Desportivo, excepcionalmente à terça-feira, sendo que a partir da próxima semana já voltaremos ao ritmo normal, ou seja, às segundas-feiras. O futebol de praia irá assumir o destaque deste programa, que irá seguir na sua companhia até bem perto das 22 horas, nas frequências 98 e 92 FM e ainda no site radiohertz.pt, com transmissão em direto para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Tal como sublinhado, o destaque irá estar centrado no futebol de praia, em particular na caminhada que o CCD Porto Mendo está a realizar no Campeonato Nacional desta modalidade, onde, tal como é do domínio público, está em plena segunda fase da competição, tal como aconteceu, refira-se, na época passada, naquela que foi a estreia deste emblema tomarense da União de Freguesias de Madalena Bezelga e a estreia na prova em causa. Contamos então com a presença de Xavier Costa, treinador da equipa de futebol de praia do CCD Porto Mendo, a quem agradecemos uma vez mais a presença. Xavier, boa noite, bem-vindo. Xavier, esta segunda fase já se iniciou, o CCD Porto Mendo já realizou um jogo diante da Academia de Elite, derrota por 5-3. Já estamos numa fase onde os jogos e onde os adversários são, e manda à prática dizer isso, são efetivamente mais complicados, mas aqui uma diferença de 2 golos. E agora, falando desse jogo, ficaste convencido com este resultado? Não, nem de perto nem de longe. Antes de mais, novamente, uma boa noite e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nem de perto nem de longe, porque foi um jogo que fomos superiores em tudo ao nosso adversário, só não fomos no fator mais importante e decisivo, que são os golos. Foi o único fator onde não conseguimos ser superiores à Academia Elite, e mesmo nesse fator foi porque foi um dia em que nada corria bem, no que a finalização dizia respeito, entre bolas nos ferros, falhanços quase inacreditáveis da nossa parte. Foi um dia onde tudo correu mal. No resto, em termos da aplicação que queríamos fazer e do que queríamos apresentar em campo, foram inexcedíveis os atletas do Porto Mendo. Era mesmo aquilo que nós procurávamos ter neste primeiro jogo de estreia, quer em termos do nível de ansiedade reduzido para o ambiente em que estávamos, desde a aplicação tática dentro de campo e mesmo de toda a comunicação entre os atletas, foram inexcedíveis. Só não conseguimos ser superiores ao nosso adversário no que aos golos dizia respeito. Serve muito pouco, porque não há, e eu digo isso várias vezes aos atletas, as vitórias morais são muito bonitas, mas não servem absolutamente para nada, e entre jogar mal e ganhar, ou jogar muito bem e perder, prefiro jogar mal e ganhar em qualquer dia. No final, os nossos próprios adversários deram-nos os parabéns e admitiram que tinham tido um dia feliz. Não nos serve de grande consolo porque queríamos os 3 pontos, mas entendemos e viemos de cabeça tranquila e completamente descansados, porque soubemos que fizemos tudo o que podíamos fazer naquele dia para ganhar o jogo. Só não o conseguimos fazer por fatores que esperemos não se repitam noutras situações. Recorrendo agora a algo que também foi publicado nas diversas redes sociais, nomeadamente no Facebook, houve críticas direcionadas à arbitragem. Foi também um desses fatores que pesou neste resultado? Sim, existia claramente, ou existiu infelizmente, um critério diferente para faltas no nosso meio campo defensivo e no nosso meio campo ofensivo. O árbitro, a dupla de arbitragem, com alguma facilidade nos concedia uma falta se a jogada fosse no nosso meio campo defensivo, porque naturalmente não trazia tanto perigo à baliza da Academia Elite, e depois jogadas exatamente iguais no meio campo ofensivo não eram marcadas de forma alguma. A jogada que nos poderia ter dado o 4-4 no momento é um penalti claro sobre um dos nossos atletas que o árbitro não marca. Estávamos em superioridade numérica, inclusive tinha sido expulso um jogador da Academia Elite. Não marca o penalti, dá o segundo amarelo ao nosso jogador, coloca-nos novamente em igualdade numérica, e depois o 5-3, o gol que sentencia a partida. Há uma cotovelada clara sobre um dos nossos atletas, e é esse jogador que vai beneficiar dessa cotovelada para afastar o nosso atleta e poder fazer o 5-3. Para além disso, existiram mais alguns fatores, mas esses foram
esses foram exemplos máximos de que a arbitragem não esteve ao nível daquilo que foi apresentado em campo, e a nós custa-nos especialmente, considerando, e falávamos nisso no final com a própria organização, com os próprios adversários, custa-nos fazer tantos quilómetros com o esforço que fazemos, para depois perceber que mesmo assim, mesmo num dia em que a nossa finalização não esteve tão perto daquilo que poderia estar, teríamos ganho o jogo se também não existisse do lado da equipa de arbitragem um dia menos feliz. Não estou a querer que seja mais do que isso, mas foi um dia menos feliz. Foi uma dupla de árbitros, ou pelo menos um árbitro bastante jovem, que não soube aguentar a pressão em alguns momentos, e era o árbitro que estava do lado dos bancos, e isso acabou por nos ser prejudicial. Mas mesmo assim, se a nossa finalização estivesse no nível habitual, teria sido suficiente para conseguirmos ganhar o jogo. Xavier, já voltamos a falar deste grupo propriamente dito. Vamos agora centrar-nos naquele que foi o intervalo entre o final da primeira fase e o arranque desta segunda. A preparação correu conforme o expectável? Foi possível fazer uma boa preparação para esta fase? Sim, apesar de todas as contrariedades que não são só nossas, são de todas as equipas, tirando 3, 4, 5 equipas que trabalham quase de forma profissional, as restantes, nas quais nós nos incluímos, tentamos-lo fazer, mas sabemos que nem sempre é possível, quer por motivos laborais, quer por motivos pessoais. Não é fácil termos o grupo de atletas sempre disponível para treinar, embora eu reconheça aqui o esforço que eles fazem para conseguir estarem presentes a maior parte no número possível de treinos. Portanto, considerando isso, a preparação correu dentro do possível, evoluímos, chegámos ao jogo da Academia Elite a apresentar um futebol praia melhor do que aquele que tínhamos conseguido apresentar na primeira fase, que já era melhor do que aquele que tínhamos conseguido fazer no ano passado. Portanto, está a haver uma evolução gradual, nunca é tão rápida como nós desejávamos, mas que está a haver uma evolução gradual dos atletas enquanto atletas individuais e enquanto grupo de trabalho, não há sombra de dúvidas disso. E chegámos, como eu disse, a esta segunda fase a apresentar, ou pelo menos neste primeiro jogo, a fazer exatamente aquilo que queríamos fazer, a apresentar a qualidade que queríamos, a ter de cerrar os dentes e ter menos qualidade tática, mas ter mais entrega quando também foi necessário. Portanto, chegámos exatamente no patamar em que era possível chegar. Não foi suficiente para este jogo, mas temos de estar satisfeitos com a evolução que temos até agora, considerando o número de treinos e o número de jogos que temos quando comparados com outras equipas. Estamos naturalmente satisfeitos pelo nível que conseguimos chegar. Foi pena que esse nível não tivesse sido coroado com 3 pontos nesta primeira jornada, porque isso sim seria a cereja no topo do bolo, seria correr-nos tudo da melhor maneira possível e imaginária. Não foi assim. O desporto coletivo é mesmo assim. Nem sempre quem joga melhor ganha. Foi aqui o caso. Joga quem marca mais golos e ganha quem marca mais golos, aliás. E quando é assim, são regras que nós temos de nos habituar e temos de estar a perceber que temos de estar às vezes saem a nosso favor, outras vezes não saíram, e aqui foi o caso. Agora, em termos de evolução da equipa, volto a frisar, 5 estrelas, não poderíamos estar face a tudo, não poderíamos estar num nível melhor do que aquele que estivemos neste momento. Sublinhaste esse facto de, ao nível dos treinos, haver algumas diferenças com algumas equipas que têm outras possibilidades. O futebol de praia, devido a essas diferenças no número de treinos, o futebol de praia, nota-se a diferença no fator físico, ou o aspecto qualitativo dos jogadores, chamemos-lhe assim, o aspecto técnico é que fala mais alto num jogo? Notam-se nas duas situações. Nós fisicamente este ano sentimos que estamos muito melhores, conseguimos puxarmos um bocadinho mais pelo físico nos treinos, e também os atletas estão a responder bem, estão a chegar a conseguir aguentar mais tempo na areia, e é muito exigente, mas estão a conseguir aguentar mais tempo, estão a conseguir saber eles próprios dosear o seu esforço, mas quer tecnicamente, quer fisicamente, nota-se bem quem tem um número de treinos superior. E falamos, olhando agora para as equipas de topo, se olharmos para o Nacional da Madeira, se olharmos para o Sporting Clube de Portugal, se olharmos para o Sporting Clube de Braga, o ritmo competitivo quando eles o necessitam de impor no jogo não tem nada a ver com o ritmo da grande maioria das outras equipas. Estou-me a esquecer de algumas, mas não é propositado. Dou estas como exemplos de equipas que estão ao nível superior e que serão sempre, enquanto mantiverem esta forma, serão sempre equipas candidatas a vencer o campeonato nacional. As restantes, nós achamos que estamos numa segunda linha de equipas, não estamos já muito abaixo disso, estamos numa segunda linha de equipas, onde, com as coisas a correr melhor num jogo ou a correr melhor no outro, podemos sempre ir avançando, fazendo pontos numa segunda fase. Não somos ainda
e dificilmente o seremos, também temos de admitir, dificilmente seremos uma equipa que consiga ter um ritmo competitivo e um ritmo qualitativo para estar a lutar pelo campeonato nacional, pelo título de campeão nacional. Agora, seremos sempre, parece-nos, a menos que exista uma evolução muito grande das outras equipas ou uma redução muito grande da nossa qualidade, teremos todas as condições para ser uma equipa que chega de forma consistente sempre à segunda fase, e nesta segunda fase que implica e que pode ao máximo causar transtornos às equipas. Se vai somar um ponto, se vai somar 3, se não vai somar nenhum, se vai conseguir num momento ou outro passar à fase final, dependerá sempre da época, dependerá sempre dos jogos, porque estamos a falar de uma segunda fase que é toda decidida em 3 jogos, portanto o espaço para erro não é reduzido, é mesmo 0. Xavier, permite-me continuar nesta questão do treino. Comparativamente com aquilo que acontece, por exemplo, no futebol, há muitos jogadores que nesta fase de pré-temporada, se calhar isto acontecia há mais algum tempo, agora com as novas metodologias que cada treinador incute na sua equipa, já é muito raro vermos jogadores queixar-se disto mesmo. Ou seja, havia quem se queixasse que os treinos sem bola, em termos motivacionais, não eram a mesma coisa, se calhar não funcionavam tão bem. No futebol de praia, como é que é? A bola anda sempre associada ao treino, ou há alturas em que a carga física fala mais alto? Não, connosco, e falo pela nossa experiência, connosco a bola está presente do primeiro ao último minuto do treino, salvo raríssimas exceções, salvo um ou outro exercício que aconteça de forma pontual e mais em tom de brincadeira. Agora, no treino propriamente dito, a bola está presente. A época é muito curta, existem muito poucos jogos, existem muito poucos treinos. O futebol de praia tem características tão diferentes dos outros futebols, a qualidade técnica é tão exigente que o corpo do atleta e a mente do atleta têm de estar preparados para começarem a resolucionar da melhor maneira todas as imperfeições da areia, quando a bola bate na areia ou quando vem no ar e tem uma influência maior do vento. Portanto, a bola está desde o início ao fim presente no treino, porque o treino mecânico do atleta é importante, é se calhar mais importante do que o resto. Agora, existem exercícios de níveis de intensidade diferentes e conseguimos fazer um treino de 1h30 com bola, que o atleta chega ao final do treino praticamente sem transpirar, e conseguimos fazer um treino de 1h30 com bola, em que o atleta chega ao fim e, como se costuma dizer na gíria, se pusermos a mão na boca, rebenta. Depende de cada treinador, depende daquilo que os atletas respondem, porque se começarem a existir lesões musculares também não vale a pena continuar sem insistir numa carga física muito elevada, mas é importantíssimo a bola estar presente, na minha perspectiva, na perspectiva de quem eu acompanho também sei que é. A própria Seleção Nacional treina com bola, mesmo que faça treinos bidiários, treina sempre com bola, porque o futebol praia tem características que os outros futebols não têm e é muito, se calhar, mais importante do que nos outros desportos. É importante a bola estar presente, porque, verdade seja dita, o treinar na areia traz logo um esforço físico que não trará trabalhar na relva, trabalhar no sintético, trabalhar num pavilhão. Portanto, a componente física é mais facilmente associado ao treino com bola no futebol praia do que se calhar será no futsal ou no futebol de 11. Falemos da primeira fase, já terminou há algum tempo, mas vamos então fazer também um balanço daquilo que foi feito pelo Porto Mendo. Conseguiu o mais importante, ou seja, o apuramento pelo segundo ano, 2 apuramentos em 2 anos, melhor dizendo. Foi um apuramento conseguido com distinção, ou ainda estavas à espera de mais? Não, em alguns momentos entendemos e sentimos que podíamos ter feito um bocadinho mais. Entramos muito mal, entramos da pior forma possível, entramos a jogar contra o candidato mais forte, a equipa do Sótão, e entramos a ser goleados. Portanto, um pior início não conseguiríamos imaginar. Felizmente também os atletas, fruto da maturidade e fruto da própria confiança que também têm naquilo que fazem, conseguiram corrigir isso nos jogos seguintes e conseguiram os tão necessários pontos. Entendemos que poderíamos ter ficado um bocadinho mais acima, entendemos que as vitórias que tivemos, ainda assim as poderíamos ter tido de forma mais folgada, porque temos qualidade para isso. Agora, o objetivo foi integralmente cumprido, chegámos à segunda fase, não havia mais importante do que isso. Queríamos mais chegar à segunda fase ainda, não só num conceito de evolução do que tínhamos feito na época passada, mas estávamos a jogar junto ao nosso público, estávamos a jogar em nossa casa, não queríamos deixar esse sentimento de tristeza de estarmos a jogar em casa e não temos conseguido chegar à segunda fase. Nos jogos fomos derrotados, não houve muito a dizer. Nos que vencemos, entendemos sim que podíamos ter feito um bocadinho mais e ter uma vitória mais folgada em qualquer uma das partidas, mas não o conseguindo fazer, serve perfeitamente o que conseguimos. Existiu sempre, mesmo aí do primeiro ao último jogo,
uma evolução dos atletas, uma evolução enquanto grupo de trabalho. Portanto, para mim, enquanto treinador, não posso deixar de ficar satisfeito com isso. Agora, também eu e também os atletas queremos sempre mais do que aquilo que conseguimos fazer. Mal será quando nem eles nem eu quando chegarmos a uma altura que estejamos a dar por satisfeitos. Aí sim não faz sentido estarmos a treinar, não faz sentido estarmos a jogar. Mas felizmente eu sou ambicioso, os meus atletas são ambiciosos também e querem melhorar a cada treino, querem melhorar a cada jogo. Isso às vezes também nos tolda algum raciocínio durante o jogo, porque quando um movimento simples que o atleta faz nos treinos com uma enorme facilidade não lhe sabe bem no jogo, ele próprio se começa a questionar porque é que isso não está a acontecer. Mas o balanço é positivo da primeira fase também. Como te digo, a quem não ganhámos não há grande questão, foram superiores a nós, nem o Sótão nem o Grap foram superiores pelo que os números apresentam, mas foram superiores ao Portomendo. Nos jogos em que nós vencemos, entendemos que fomos um bocadinho mais superiores do que aquilo que os resultados querem dizer, mas se foram os pontos mais do que suficientes para estarmos na segunda fase, não há nada a apontar. Ainda na primeira fase, e se calhar também podemos estender esta análise agora à segunda fase, há equipas muito fortes e há equipas muito fracas, ou não? E há equipas que não entendem o espírito competitivo, há equipas que desistem a meio de uma competição. Eu compreendo que seja difícil, compreendo que tenha deslocações, compreendo que nem sempre as coisas corram bem, mas não concebo, até porque isso traz sempre multas elevadas ao clube. Não percebo que uma equipa inicie uma competição. Consigo compreender mais facilmente o caso da Naval 1º de Maio, que desistiu logo a seguir ao sorteio e disse que afinal não queria participar, do que compreender o caso da Praia de Mira, que desistiu ao fim de 2 jornadas. Portanto, isso para mim é que não faz sentido. E o próprio São Romão, que teoricamente estaria aprovado para esta segunda fase, também desistiu por não ter apoio da Câmara para participar. Eu compreendo que existam algumas dificuldades financeiras, não prestigia, e como costuma dizer, quem mora no convento é que sabe o que lá vai dentro, e eu não posso estar a criticar em demasia uma equipa que desiste a meio. Agora, não é prestigiante para a competição, não é prestigiante para os atletas, não é prestigiante para o clube. Se não havia mesmo mais nada a fazer, então tudo bem. Agora, o nível não é tão dispar como seria o ano passado ou seria há 2 anos, mas existem equipas muito fortes e existem equipas que participam pela experiência de participar no futebol praia, e também elas têm todo o direito de estar presentes, todo o direito de evoluir, porque também, verdade seja dita, uma equipa que participa a primeira vez, mesmo num espírito de diversão, é difícil os seus atletas não quererem jogar mais futebol praia, porque é um desporto divertido de se praticar. Há equipas claramente assumidas para lutar por lugares de campeão nacional e outras nem tanto. E o Sótão, esqueci-me de referir há bocadinho também, mas é uma equipa que está talhada para lutar pelo campeonato nacional. É uma equipa que tem uma academia própria, portanto tem formação já de atletas, e que tem sido apesar de os atletas quando chegam à seleção nacional já não chegarem enquanto jogadores do Sótão, mas uma base muito grande da seleção nacional foram de atletas que passaram pelo Sótão numa fase inicial das suas carreiras. Portanto, era claramente a equipa mais forte do nosso grupo, foi a equipa mais forte do nosso grupo. Depois existiu uma segunda linha connosco, com o Grap, com o próprio Rociense, que subiu também muito bem desde o primeiro momento, desde o primeiro jogo até o último, teve um aumento qualitativo muito interessante. Essa segunda linha, e depois temos uma terceira linha de equipas que entenderam aquilo como uma diversão, é perfeitamente legítimo. O São Romão entendeu como uma brincadeira, mas acabou por depois somar os pontos suficientes para se qualificar, e o próprio Porto Alto, que pese embora os resultados negativos, soube compreender que tinha assumido uma competição e levou até ao fim. Foi sempre, a partir do momento que percebeu que não tinha armas para lutar ou para se qualificar, levou de uma forma divertida, e foi uma equipa que esteve sempre presente, que esteve sempre a conversar com os nossos adeptos, esteve a conversar com os nossos dirigentes. Foi uma equipa que soube estar, embora tenha percebido que com mais treino, com mais aplicação, se calhar estivessem no outro patamar. Não o estavam neste ano ainda, e aí sim, se analisarmos o Sótão e analisarmos o Porto Alto, há uma diferença muito grande em termos de qualidade
quer do atleta individualmente, quer do grupo enquanto grupo de trabalho. Ainda há pouco sublinhaste essa carreira evolutiva por parte de Portomendo, ou seja, uma segunda fase já melhor do que a primeira, uma primeira fase já melhor do que no ano passado. Isto é consequência desta mesma competição, do treino, e agora para quem não conhece bem dentro a realidade do CCD Portomendo, ou comparativamente ao ano passado em termos de plantel, houve aqui muitas mudanças? Não houve muitas mudanças. O nosso plantel mantém-se praticamente o mesmo. Aliás, temos, se eu não estou em erro, 3 alterações em relação ao ano passado. O que há, 4. Aliás, temos 4 alterações em relação ao ano passado. Isto num plantel que tem 13 jogadores não é muito significativo. É sim significativo e foi mais importante a evolução dos atletas desde o ano passado até este ano do que propriamente um reforço ou outro muito mais sonante que viesse a acrescentar uma qualidade muito grande à equipa. Se pegarmos em qualquer atleta do Portomendo hoje e olharmos para ele nos primeiros treinos da temporada passada, aí sim deram uma evolução enorme. Terei, naturalmente, também não posso estar aqui a querer fazer o bonito e dizer que não tenho nada a ver com essa evolução. Tenho, mas grande parte dessa evolução depende naturalmente da aplicação dos atletas e da vontade enorme que tiveram para absorver conhecimento e do esforço que fazem treino após treino para conseguir rematar melhor, para conseguir passar melhor, para conseguir taticamente estarem melhores posicionados. E tudo isso levou a uma evolução constante dos atletas até este momento. Se eles depois individualmente têm condições para chegar muito mais longe do que aquilo que são agora neste momento, terão condições para chegar mais longe. Alguns têm condições, se aplicarem, para serem jogadores, não digo de seleção, mas para serem muito perto disso. Vai depender mais dos atletas nesse sentido do que vai depender de mim. Mas que se esforçam todos para chegar a algum lado, chegam. Esforçam. Alguns é que ainda não percebem onde é que podem chegar. Isso também parte do treinador tentar conseguir explicar. Agora, temos de analisar as coisas de outra maneira. Este grupo de atletas, regra geral, são jogadores de 2ª Divisão Distrital de Futebol 11, são jogadores de 1ª Divisão Distrital de Futebol 11, são jogadores de Inatel de Futebol 11 e são jogadores de campeonatos distritais de futsal. Não são jogadores que estejam habituados eles próprios, até este momento nas suas carreiras, a um ritmo competitivo e a um ritmo quase de profissionalismo no desporto. São atletas que jogam este ano num clube, no ano a seguir jogam no outro, porque foi para onde os amigos estão. Se não puderem numa semana treinar, não faz mal, porque o clube só tem 13 ou 14 jogadores, estão convocados na mesma e jogam na mesma. O espírito competitivo é diferente do que é de um jogador de topo do futebol praia neste momento, até porque os que não são muito bons jogadores ou que não tenham carreiras relevantes no futebol de 11 ou no futsal, que não estejam pelo menos em campeonatos nacionais, é porque já são praticamente profissionais de futebol praia. Portanto, jogam por 4 e 5 clubes durante um ano civil, passam por Rússias, Itálias, Dubais, França, Suíça, Portugal. Portanto, são jogadores que têm um número de treinos e um número de jogos de futebol praia que, se deixarem de jogar hoje, há jogadores do Portomendo que não vão conseguir fazer até ao final da carreira. E isso diz muito depois no que se consegue fazer dentro de campo e no número de ações individuais que concretizam e que saem com qualidade. Ou seja, esse processo evolutivo poderá estar dificultado face a essa dificuldade que Portomendo, num curto, médio prazo, terá para alargar o seu leque de opções. Sim, é ponto assente. Portomendo está a dar já mais um passo muito importante. Vamos ver como é que vai correr. É uma experiência ainda, mas tem tudo para ter algum sentido. É assim que o caminho tem de ser feito. Portomendo vai lançar, em princípio, a sua academia de futebol praia, portanto, para ir buscar jogadores mais novos, porque voltamos ao mesmo. Quanto mais cedo começarem a treinar futebol praia, quanto mais cedo puderem estar a jogar futebol praia, melhor será a sua qualidade. Portanto, quando tiverem 18, 19, 20, 21 anos, terão uma qualidade de certeza maior de futebol praia do que estes jogadores têm atualmente, única e simplesmente pelo número de treinos e o número de jogos que tiveram até esse momento. Se olharmos de forma fria e individual, sabemos que isso não pode acontecer, mas se perguntarmos a todos os treinadores de futebol praia e a todos os clubes de futebol praia, o ideal era aquele clube e aqueles jogadores só se dedicarem ao futebol praia durante todo o ano. Não terem futebol pelo meio, não terem futsal pelo meio. Sabemos que, devido ao futebol praia ser uma competição sazonal, também não é fácil fazê-lo, até porque, convenhamos, não é muito agradável estar a jogar descalço a chover-nos em cima. Não é muito agradável estar a tentar jogar futebol de areia e ser mais futebol de lama. Era o ideal, se há condições para isso. Não me parece que existam ainda, e raro será o clube que tenha condições para isso, a não ser os tais que têm os jogadores que fazem torneios durante o ano, porque jogam futebol praia indoor, jogam futebol praia onde as condições climatéricas são sempre melhores do que cá. Há uma limitação no Portomendo, o Portomendo com as suas armas
está a tentar contorná-la da melhor forma possível. Agora continuamos a estar no meio pequeno, a mão de obra será sempre reduzida. Agora, quanto mais cedo essa mão de obra começar a ser trabalhada, também melhor será o potencial onde possam chegar. Efetivamente, Portomendo está inserido no meio pequeno, mas aquilo que fez durante esta curta aposta, esta curta existência no futebol de praia, acredito eu, já faz com que seja um nome reconhecido à escala nacional. Sim, não há mais pequena dúvida sobre isso. No que o futebol de praia de respeito, Portomendo é reconhecido à escala nacional. Eu sei por também o ser do Portomendo, mas sei perfeitamente, este já não é estranho para alguém falar-se alguém de futebol para aí, falar-se em Portomendo, ninguém se fazer mais pequena ideia do que é que se está a falar. Já reconhece o clube, já fomos falados 2 ou 3 vezes, o clube 2 ou 3 vezes durante algumas transmissões televisivas, porque um dos comentadores de um dos canais desportivos nacionais é jogador do Nacional da Madeira, e ele próprio também já falou 2 ou 3 vezes no Portomendo como exemplo do que um clube deve fazer no futebol praia de respeito. Portanto, já não é um corpo estranho. Eu tenho a felicidade, tenho tido o gosto e o poder de assistir a alguns treinos da Seleção Nacional, e eu chego e quando algum jogador tem dúvida de onde é que eu é, pergunto ao selecionador ou a quem me conhece e dizem que é do Portomendo. Ok, do Portomendo. Já não é Portomendo, mas isso joga, não joga. Há um reconhecimento. Confesso que me deixa peito feito, como se costuma dizer, eu estar num estágio da Seleção Nacional e passar o Madger e cumprimentar-me e saber o meu nome. Portanto, e reconhecer-me como do Portomendo. Portanto, tudo isso eu também o devo ao Portomendo. Há uma coisa do que eu faço, mas também o devo ao Portomendo. Porque o Portomendo tem trabalhado da forma que deve ser trabalhado. Agora, se tivesse outras condições financeiras, as pessoas do Portomendo, as pessoas que trabalham com o Portomendo, se tivesse outras condições financeiras e de localização geográfica, não tenho a mais pequena dúvida que rapidamente o Portomendo está a voltar pelo título de campeão nacional. Sem a mais pequena questão sobre isso. Que o Portomendo faz muito com aquilo que tem, faz. Se isso é suficiente para chegar a um patamar muito mais elevado, honestamente, eu espero que sim. Mas antevejo muitas dificuldades para o conseguir fazer. Agora, que estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para conseguir chegar a algum lado com o que têm, disso não há mais pequena dúvida. Muito bem, vamos para o intervalo neste RT Desportivo. Já de seguida mais futebol de praia, mais Portomendo, e vamos dar mais destaque a esta segunda fase do Campeonato Nacional. Estamos de volta à segunda parte deste RT Desportivo, excepcionalmente à terça-feira. Na próxima semana já voltaremos ao nosso dia habitual, ou seja, à segunda-feira, e estamos a dar então destaque ao futebol de praia, ao CCD Portomendo, representação do Concelho de Tomar, que está nesta altura a disputar a segunda fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, depois de um apuramento, mais outro apuramento, 2 apuramentos em 2 anos de prática desta modalidade, deste emblema nabantino. Xavier, já aqui então sublinhamos, está em causa a segunda fase, com 3 adversários, um dos quais a Academia Elite, que venceu o Portomendo por 5-3. Ainda restam 2 jogos, já lá vamos, mas agora podemos sublinhar o facto de esta fase ser toda disputada em Esposende, que, como é de domínio público, não fica assim tão perto de Tomar. Isto pesa ainda para mais naquilo que falávamos na primeira parte, num clube que não tem as estruturas de outros que fazem parte desta mesma competição. Isto pesa andar de casa às costas, ainda que só naquelas horas do jogo antecedem e depois. Pesa e não pesou tanto porque conseguimos ainda assim que os horários fossem um bocadinho alterados do que inicialmente proposto, não sendo ainda nem de perto nem de longe o ideal. Portanto, nós tínhamos o primeiro jogo, este jogo com a Academia Elite estava marcado para as 10 da manhã, na primeira calendarização. Ora, um jogo às 10 da manhã em Esposende, imaginando que fomos e como fomos de autocarro, implicaria uma saída, tomar por volta das 5 da manhã, provavelmente, para conseguirmos estar a tempo de aquecimento e a tempo de adaptação e portanto, o que, como é óbvio, só por si traz logo um fator negativo. Depois a distância em si é outro fator. Isto do que a mim me diz respeito, portanto, no que eu percebo da equipe e no que eu entendo que a nós nos satura, cansa-nos fazer uma viagem tão grande, fisicamente não é bom, os jogadores não estão naturalmente no seu melhor fisicamente, embora possam estar com vontade. É impossível alguém levantar-se tão cedo, fazer uma viagem de autocarro tão grande e estar, passado 2 horas ou 1 hora e pouco, a jogar futebol para aí, estar no melhor das suas condições físicas. É impossível.
no que a outra parte diz respeito. Portanto, no que a parte do clube diz respeito, financeiramente, como é óbvio, e logisticamente, traz também outra série de complicações. Não é o meu domínio, mas sei que existem custos e complicações logísticas que desmotivam a participação. Portanto, quando eu disse há bocado, e volto a reforçá-lo, que não faz sentido estar-se a desistir de uma competição na qual se já entrou, não faz sentido, é verdade. Era muito fácil para Portimão desistir, invocando falta de apoio. Era fácil, e em termos de custos, garantidamente, em termos de custos, a coisa... O valor da multa, apesar de depois impedir ter outra série de castigos, mas o valor da multa por si era mais do que lógico para o Portimão desistir. Agora, mais uma vez, o esforço de todas as pessoas é no sentido de deixar bem visto o nome da coletividade, deixar bem visto o nome do grupo de trabalho, deixar bem visto o nome da aldeia e o nome do concelho. Portanto, não se dizer que o Portimão afinal tanta coisa e desistiu e o pessoal tomar nada disso vai acontecer. Pode acontecer N coisas e isso não acontece de certeza absoluta, mas há um esforço muito grande da parte do Portimão Clube para estarmos na segunda fase, como há um esforço da parte dos jogadores, portanto da parte do grupo de trabalho também existe um esforço de forma diferente, mas existe. Por outro lado, também temos uma vantagem, há uma ligação naturalmente maior e não é fácil. Encheu-se um autocarro para ir esta primeira jornada, não se pôs mais porque, a bom português, a maior parte das reservas foram feitas à última da hora e já não foi a tempo de... Portanto, já havia mais gente do que o autocarro tinha capacidade, portanto, com mais antecedência, se calhar até, não digo que se enchessem 2 autocarros, mas autocarro e meio estaria quase certamente garantido. Isto levou a uma proximidade entre os atletas e os adeptos muito maior do que existiria de outra forma, porque há essa tal tempo de viagem juntos, há um tempo de convívio antes e depois do jogo, e existiu, e isso deixou-nos um bocadinho mais aliviados, ou não tão chateados por não termos conseguido ganhar o jogo, porque existiu da parte dos adeptos também o ser dado os parabéns ao grupo de trabalho por aquilo que tinha feito e porque tinham ficado orgulhosos daquilo que tinham visto dentro de campo. Ora, quando não se ganha, este é o melhor consolo possível. É mesmo não ganhando, temos os nossos adeptos, porque é muito fácil criticar, todos nós sabemos que nós, para além de estarmos envolvidos no mundo onde estamos, somos todos adeptos de um clube, seja de futebol, seja de futsal, somos todos adeptos de um clube ou de outro, e é muito fácil nós apontarmos o dedo. Quando se perde e se tem do outro lado os adeptos a darem-nos os parabéns e dizer que estavam orgulhosos por os jogadores estarem, pela forma como representaram o Portimão, é o melhor que pode acontecer quando não se ganha. Se conseguimos juntar as duas coisas, perfeito. Não conseguindo ganhar, sendo este o nosso consolo, é muito positivo. Agora, existe um esforço logístico muito grande, existe um esforço de poucas horas de sono muito grande, existe um esforço físico de viagem muito grande, mas nada se consegue sem esforço. Se queremos ser um clube grande, se queremos estar presentes no Campeonato Nacional de Futebol Praia de forma consistente, temos de estar preparados para todas estas contratempos que nos aparecem. É impensável ir no dia anterior ao jogo? Não é impensável. Agora, tem novamente outros custos que não têm ir e vir no mesmo dia. Para mim, enquanto treinador, e para os jogadores, para mim, enquanto treinador, sabendo qual era a melhor situação para os jogadores, era ir no dia anterior, como é óbvio, mas no dia anterior tem-se jantar, no dia anterior tem-se ficar alojado, no dia anterior tem-se ter deslocação do sítio onde está alojado para o sítio, e no dia anterior não se pode levar os adeptos da forma como levamos, traz outra série de problemas e outra série de custos. Para mim, enquanto treinador, era o ideal, obviamente, era no dia anterior, descansarmos, o esforço físico da viagem ficar rapidamente do lado, termos mais um momento de convívio, um momento onde podíamos ajustar, um momento de conversa, um momento que podemos ajustar mais algumas estratégias na calma que é estarmos alojados todos no mesmo local, e depois no dia seguinte, frescos, entrarmos e estarmos presentes no jogo com uma melhor condição física. Isso era o ideal. Não é impossível, agora implicaria um esforço ainda maior do que já foi feito agora. Não consigo ter, como é óbvio, a cara de pau de pedir algum esforço maior à direção do Portimão do que aquele que tem sido feito até agora. Ambiciono sempre o melhor, mas tenho estado sempre muito satisfeito com aquilo que a direção do Portimão conseguiu proporcionar, e como eu também sei que os atletas o reconhecem. Esta situação, este fator logístico torna o CCD Portimão, de todas as equipas deste grupo, a mais prejudicada? Sim, sim, porque o Pozos, o GRAP, que também está connosco naquela fase, sendo de uma zona próxima da nossa, é de Leiria, tem um acesso
não é muito mais perto, mas tem um acesso às vias rápidas muito mais direto do que tem Porto Mendo, portanto aí também consegue ter alguma vantagem. Entre nós e os Pozos a diferença não é muito significativa, mas somos nós os mais prejudicados. Pior do que isto tudo é o tal horário dos jogos não ter podido, e isto eu tenho de falar, não há forma de não falar disto. O horário, nós pedimos uma alteração de horários para que os jogos fossem feitos à tarde, porque implicaria não ter levantado tão cedo, implicaria que podíamos ir mais cedo a almoçar e estávamos prontos para o jogo. A justificação que foi dada, e eu acredito que seja verdade, pela Associação de Futebol de Braga, foi que à tarde não é possível praticar futebol praia naquela praia porque está sujeito a algumas nortadas que impedem, portanto, a vezes bastante fortes, que impedem a prática do futebol praia. Se impedem a prática do futebol praia, se calhar não é o melhor sítio para se realizar uma segunda fase. As condições logísticas, 5 estrelas. Se não têm condições para além das logísticas, uma primeira fase, se calhar faz sentido ser lá realizada, uma segunda fase, se calhar já não faz tanto sentido como isso. Nós estivemos à tarde em Esposende e não estava assim um vento tão superior àquele que estava de manhã. Não esteve nunca em momento nenhum um vento tão superior àquele que estão em todas as praias do país. Terá sido uma justificação real? Acredito que sim. Se para nós conseguimos aceitá-la de forma leve, não, e acredito que a própria Associação de Futebol Santarém também não o deverá ter aceitado, porque sabemos que, condições por condições, continuamos a realizar tudo em Porto Mendo. Tínhamos balneários com água quente, coisa que não existia em Esposende, porque eram balneários de praia, mesmo praia, portanto são os chuveiros de água fria, mas não é por aí, existia um local para cada equipa estar, tudo bem. Agora, nas condições gerais, no total, na possibilidade de realizar um jogo a qualquer hora do dia, podemos realizá-los em Porto Mendo a qualquer hora, o vento é constante o dia todo, e à noite temos iluminação. Portanto, eu compreendo o poderio da Associação de Futebol de Braga, compreendo a necessidade e o interesse de ter lá a realizar uma fase daquelas. Agora, se as condições são ideais, são perto do ideais, complicam muito por um fator muito simples, que não tem condições, não realiza. Simples. Por falar-se, e agora a competição propriamente dita, por falar de Braga, Sporting de Braga, é o principal favorito deste grupo? Tem que ser. O Sporting de Braga, neste momento, desde o momento em que iniciou o campeonato o ano passado até este momento, tem uma derrota. Derrota essa, somada curiosamente com a Academia Elite, a equipa que jogou connosco nesta primeira jornada. É a única derrota que o Sporting Clube Braga tem desde o momento que iniciou a temporada, a época passada, até este momento. São campeões nacionais, têm um jogo perdido na época a seguir e têm só 5 jogadores na seleção nacional. Têm que obviamente ser candidatos, são candidatos ao título, são a equipa mais forte do grupo. Vamos jogar com a equipa mais forte do grupo, porque será o nosso próximo adversário, com nós, Porto Mendo, com o maior número de limitações possível. Temos 2 jogadores que não podem estar presentes, temos um jogador castigado e temos um jogador lesionado. Desses jogadores, eu tenho um grupo de trabalho fantástico, mas analisando estatisticamente, desse grupo de jogadores que não vai poder jogar, 3 desses jogadores foram os jogadores com mais minutos no Porto Mendo, que não vão poder jogar contra o adversário mais forte. É por isso que vamos entrar derrotados? Não é, mas também não somos ingênuos. Sabemos a diferença que existe de um grupo de trabalho e do outro, vamos lutar com as nossas armas, mas não é esse o jogo importante. O jogo importante é o do dia a seguir depois. Portanto, aí será sábado e domingo, aí sim Porto Mendo, porque seria ao contrário, aí sim os jogadores vão ficar de sábado para domingo em Esposende, porque não há outra forma, não faria sentido estarmos a ir num sábado a regressar e estarem no domingo outra vez. Aí sim financeiramente não compensaria. E no domingo vamos jogar com os Pozos. No domingo sim é um jogo que queremos, porque percebemos os Pozos ainda sendo uma equipa superior ao Porto Mendo daquilo que percebemos nesta primeira fase, não é assim tão superior que não possamos ambicionar a vitória. Se olharmos para o Braga, podemos ter um dia muito feliz e conseguir ganhar o Braga. Em 100 jogos que fizemos com o Braga, neste momento, o Braga vai-nos ganhar 99. Pode ser que este seja o que faltava. Agora, não podemos estar a comparar uma equipa que tem 5 jogadores na seleção nacional, uma equipa que em 2 anos perdeu um jogo, com o Porto Mendo. Gostaríamos imenso de estar a comparar. Seria fantástico, gostaríamos de termos ambição de estar a lutar pelo primeiro lugar com o Braga. Não temos nem podemos ter. Será mais uma vez um jogo onde o que podemos fazer e o que podemos ambicionar é tentar encurtar ao máximo a distância entre o Sporting de Braga e o Porto Mendo e fazer com que os nossos atletas de forma individual consigam sobressair e consigam ter um jogo onde possam dizer e possam contar aos filhos ou aos netos, se não tiverem outra oportunidade igual, que fizeram um golo ao Hidalgo, ou que passaram pelo Torres, ou que o nosso guarda-redes não deixaram o Zé Maria fazer um golo para a bicicleta. É isso que nós podemos ambicionar. Se isso no final de contas nos vai chegar para conseguirmos fazer uma surpresa, ótimo. Se não chegar, quer percamos por 1, quer percamos por 20, não há o mais pequeno problema. São armas diferentes, são objetivos diferentes,
Não podemos estar a querer entrar numa autoestrada, irmos num Fiat Uno e ao nosso lado estar um Ferrari e queremos chegar ao mesmo tempo. Pode acontecer, se o Ferrari tiver um furo, se o Braga tiver um furo, nós podemos conseguir ganhar o jogo. O problema é que o nosso Fiat Uno já vai com o motor um bocado limitado, portanto, maior é a dificuldade. Se é por isso que vamos deixar de querer honrar a camisola do Porto Mendo? Claro que não, temos a missão de complicar ao máximo a vida ao Braga. O que é que isso vai dar em termos práticos? No final do dia 23 consigo dizer. Ou seja, a história de um possível apuramento de Porto Mendo passava essencialmente por estes 2 jogos, quer diante da Academia Elite, quer diante dos Pozos. Face a esta derrota inaugural, ainda há hipótese? Matematicamente ainda é possível acontecer. Os Pozos precisam de ganhar a Academia Elite no prolongamento, não podem ganhar no tempo regulamentar, precisam de ganhar no prolongamento e depois nós precisamos ganhar aos Pozos no dia a seguir. Os Pozos ficam com 2 pontos. Ou então o desempate não é feito por gol-averagem? Mas ficando as 3 equipas depois igualadas, ainda há uma hipótese de nós passarmos se a Academia for goleada pelo Braga. Se resultados normais, não será possível passar, não há uma hipótese matemática. A hipótese mínima é possível, acreditamos nela, e só o facto, e isto deixa-me satisfeito, só o facto dos meus atletas estarem a pensar nessas possibilidades de estarem apurados, significa que eles, enquanto atletas e enquanto a ambição que têm, cresceram da época passada para esta temporada. A época passada chegámos à segunda fase, foi a vitória mais do que suficiente. Este ano já ficamos chateados e ficamos com um sentimento de injustiça quando não ganhamos o jogo na segunda fase. É uma evolução muito grande em termos de mentalidade e é isto que se quer, e só por isso é mais uma situação em que os atletas de Porto Mendo estão de parabéns. Esta é uma etapa no crescimento do clube e da equipa. Claramente, é mais uma etapa no crescimento do clube e da equipa. Quanto mais jogos existirem, quanto mais jogos com equipas do nível superior ao nosso existirem, e quanto maior passar a ser a nossa ambição quando jogamos com essas equipas, e a ambição de cada um a nível individual, naturalmente que estamos no bom caminho. Xavier, já estamos na parte final deste Hertz Desportivo. Não queria deixar de sublinhar uma organização que vai ter lugar neste fim de semana, nesta sexta-feira, aliás, em Porto Mendo, o Conselhito. O que é que está aqui em causa? Quais as equipas participantes? Como é que vai ser os moldes desta competição? Ora bem, acho que não estou a falhar ninguém. As equipas participantes será a equipa dos Coramos da Bola, será a equipa do Coito, o Passo da Comenda e está-me a faltar alguém. Curvaceiras. Diz Curvaceiras, exatamente. Portanto, são as 4 equipas que vão participar neste Conselhito. Será em meios finais, tudo da parte da tarde. Portanto, quem quiser ir a Porto Mendo no feriado, da parte da tarde, encontrará de certeza o futebol para ser disputado. Portanto, meios finais e apura-se ou consegue-se o vencedor do Conselhito. Para além de mais uma ação de divulgação da modalidade, poderá servir naturalmente para podermos ter, obviamente, um leque de escolhas maior para podermos constituir a equipa da próxima temporada. Não esperamos. São nestes torneios que também existe a captação. Exatamente, nós temos sempre um tempo de captação onde toda a gente está autorizada e está convidada a participar, mas alguns são bons jogadores de futebol praia e não sabem ainda. Portanto, se calhar quando tiverem a primeira experiência no futebol praia, vão perceber que afinal até tem jeito para aquilo, e para nós servirá pelo menos para termos algum leque de contactos para, no caso de algum no mínimo dos mínimos, para no caso de alguns dos nossos jogadores na próxima temporada não poderem participar por algum motivo, sabemos que pelo menos há ali alguém que tem algum potencial para jogar futebol praia. Mais importante do que o Conselhito, e o Conselhito já é muito importante, é no domingo o torneio de sub-16, porque aí é que se vai cativar os jogadores para a modalidade, e aí é que esperamos, já vai estar presente a equipa do Porto Mendo, da Academia, mas ainda experimental, vão ter um treino feito até essa data, portanto é muito experimental, mas mais importante do que isso é atrair os jovens para o futebol praia, despertar-lhes o interesse e naturalmente poder ter ali sim alguma base de trabalho para o Porto Mendo, não para o próximo ano, mas se calhar para daqui a 2 ou 3 anos ter-se ali uma base de trabalho muito interessante. Ok, Xavier, e assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, desejando os votos para um bom resto de segunda fase. Muito obrigado. E tudo acontecer pelo melhor. Há de acontecer. Obrigado. Xavier Costa, foi então esta edição de Hertz Desportivo dedicado ao CCD Porto Mendo, equipa de futebol de praia que irá realizar, ou que está então a competir nesta segunda fase do Nacional. Faltam 2 jogos diante do Sporting Clube de Braga, o atual campeão nacional, e também diante dos Pozos, 2 jogos que irão fechar esta série, onde o CCD Porto Mendo ainda tem hipóteses matemáticas de se chegar à frente.